4 lições que eu aprendi lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Chegamos ao fim da nossa saga. E esse vídeo agora é oficial, que eu gravei um outro falando, né, sobre esse fim. E acabei fugindo um pouco do assunto, mas agora é real, oficial. Chegamos ao fim da nossa saga, desse livro incrível e maravilhoso. É isso, vamos às 4 lições. A primeira delas, e eu acho que é um princípio realmente para quem está iniciando nessa questão da lei da atração. Muitas vezes a gente acha que a lei da atração é a repetição das falas, é a repetição da escrita, é a repetição dos pensamentos. Quando na verdade você não consegue atrair aquilo que você quer se você não se tornar quem você quer ser, que você precisa ser na verdade. Então vamos lá. Primeira delas, para mudar de vida é preciso se tornar uma nova identidade. Pensar, agir, falar e até mesmo se vestir diferente do antigo eu. Não dá para criar uma nova realidade pessoal enquanto ainda se está preso à antiga personalidade. Para você ser milionário, se você se veste como uma pessoa desprovida de dinheiro, digamos assim, se você se veste, se você fala, se você se comporta, se você se expressa como uma pessoa que não tem condições de ter aqueles bens. Porque você imagina, se você pensa de uma forma, tipo, aí quando eu tiver... É um exemplo, tá? Quando eu tiver R$1 milhão, eu vou comprar um carro de R$1 milhão. Tá, e aí? Você vai pagar o IPVA do carro como? Você vai botar gasolina como? Vocês estão entendendo? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Mas a sua identidade não esteja passando credibilidade o suficiente para que você atraia aquilo que você de fato quer. Eu posso falar, esse mês passado, eu pedi demissão do meu emprego, né? E acabou que eu recebi uma contraproposta de não sair da empresa, mas talvez mudar de cargo e, né, melhorar o meu salário. Mas isso só foi possível porque eu mudei a forma como eu me comuniquei. Eu saí daquele ciclo de, nossa, eu sou uma pobre coitada, eu tô com medo, eu vou ter que aceitar isso aqui mesmo, eu não mereço isso aqui, né? Eu tô sendo uma profissional excelente e se vocês não conseguem observar isso, tá tudo bem, eu saio da empresa. E a resposta que eu tive, né, sobre eu não precisar sair da empresa, não é porque não tem profissionais qualificados, não é porque não tem profissionais o suficientes para fazer o que eu faço. Muito pelo contrário, ninguém é substituível. Mas eu soube falar, me expressar e me comportar de uma forma diferente. De uma forma que passou credibilidade para que elas entendessem que, sim, eu sou merecedora dessa promoção. Sim, estou pronta para assumir determinado cargo na empresa. A segunda lição. Pedidos e intenções raramente se realizam quando você está preso a emoções inferiores. Culpa, vergonha, tristeza, sensação de não merecimento, ligadas ao antigo eu. Pensar de um jeito e sentir de outro não gera resultados nenhum. Pensamento e sentimento precisam apontar na mesma direção. Vou continuar usando o exemplo, né, do meu cargo. Se eu estivesse pensando, poxa, eu queria muito ser promovida, eu queria muito que elas confiassem em mim, e o meu sentimento fosse, ai meu Deus, mas e aí, se eu for promovida e eu decepcionar? É um exemplo, tá? Mas é bem real, é o que acontece. E se eu decepcionar, e se eu não conseguir dar conta, e se você tá sentindo medo, você começa a pensar que, tipo assim, eu não tô pronta para aquele cargo, eu não tô pronta para subir, né, nessa vaga da empresa. Eu tô pedindo, eu tô querendo ganhar mais, mas na verdade eu não sinto que eu sou merecedora, eu não sinto que eu sou capaz, eu não sinto, sabe? A minha emoção, ela tá indo eu tô querendo isso aqui, ela tá indo pra aqui. Eu tô pensando que eu quero mais dinheiro, mas na verdade eu tô tendo medo do dinheiro. Vocês estão entendendo? Antes eu tinha uma mentalidade bem miserável, que assim, eu não conseguia ficar com dinheiro na minha conta, tá? Usando uma gíria, né, que as pessoas falam muito, eu contava com o ovo no cu da galinha. Bem feio falar isso, viu? Mas, de fato, contava. E eu nunca conseguia ter dinheiro sobrando, meu dinheiro era entrando pra sair. Ele nem parava na minha conta, na verdade, né? Era já entrando, era já saindo.
Isso é uma mentalidade miserável. Você repele o dinheiro, você tem medo do dinheiro. É como se você não fosse merecedor de ter dinheiro na sua conta. Quando o dinheiro tá na sua conta, você começa a inventar milhares de coisas pra fazer. Não, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo, eu preciso... Gente, deixando claro aqui, tá? É uma coisa que eu acho que as pessoas confundem muito. Você investir na sua educação, no seu conhecimento, você investir no seu corpo, você investir em uma alimentação melhor, não é luxo. É algo, é um investimento necessário, tá? A gente trabalha muito, 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 muito. Acredito que todos aqui ralem muito. Eu trabalho 12 horas por dia. 12 horas do meu dia eu passo trabalhando. E assim, eu trabalho muito. Eu não me permito hoje, assim, não poder pagar minha faculdade, não poder pagar uma academia. Eu não saio, não tenho saído, não tenho comprado roupa, tudo bem. Isso pra mim é um bônus. Mas investir na minha educação, investir no meu conhecimento, investir no meu corpo, não é um bônus pra mim. É algo necessário. Então, o que eu tô falando aqui é sobre exatamente isso. Tipo, entrar um dinheiro, tô precisando tanto de um hidratante, eu com 10 hidratantes aqui. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Eu tô precisando tanto de uma roupinha de academia nova, porque eu vi. Mas você precisa mesmo, sabe? Porque você vai lá, você vai malhar. Sim, acho bonito mulheres que se arrumam pra ir malhar e quero ser esse tipo de mulher, né, futuramente. Mas assim, nesse momento não é minha prioridade. A minha prioridade, ela é outra, entende? Outra coisa também, tirar do vocabulário da gente palavras como eu não posso agora, eu não consigo agora, eu não tenho agora. Muda essa cabeça sua e coloca assim, ó, minha prioridade no momento é outra. E de fato, minha prioridade no momento é outra. Acabou. Entende? É um plano futuro, sim, mas nesse momento não. Quando o corpo memoriza a mente da culpa, ele tende a atrair situações que reforçam esse sentimento. Ou seja, mais motivos para se sentir culpado. O padrão emocional se repete. Sabe quando você paga todas as suas dívidas e você não entende? Gente, eu vi por Deus, é uma maldição miserável, sabe? Porque parece que magicamente você faz uma dívida que você fala assim, caralho, pra que eu fiz essa dívida aqui, meu Deus? Eu tava ludibriada, não é possível? Alguma coisa aconteceu com a minha mente. Porque eu tava tão de boa. Aconteceu isso comigo esse ano, tá? Eu consegui quitar as minhas dívidas, consegui ficar tranquilona, na paz. Falei assim, não, mês que vem tá tudo tranquilo. Gente, eu fiz mais dívida. Eu fiquei assim, Jesus, por que eu fiz isso na minha vida? E fiquei engarrafada de novo. Como se você não se sentisse merecedor de respirar, sabe? Merecedor de ter dinheiro na sua conta, merecedor de ter uma noite de sono tranquila. E isso é um fato, é comprovado. A gente se vicia nas sensações ruins. É como se a sensação ruim fosse um start para sua vida. É como se fosse assim, olha, quando eu tô confortável, eu não quero correr atrás de nada. Né? Quando eu tô confortável, eu não quero trabalhar, eu não quero malhar, eu não quero me alimentar bem. Mas quando eu tô no aperto, aí surge uma força dentro de mim. Vocês já passaram por isso? Pois bem, é exatamente isso daí. A gente se vicia nesse tipo de sentimento, de sensação. É como se fosse um pré-treino, sabe? Não, pra eu conseguir as coisas da minha vida, aí tem que dar uma desandada, eu tenho que ir pro fundo do poço, porque se eu não estiver no fundo do poço, eu não pago impulso. A vida não precisa ser isso. Você não precisa viver pautado nisso daí. As coisas não precisam ser difíceis. Tem gente que acha, que acredita que, nossa, não, porque tudo na minha vida é difícil e na vida de todo mundo vai ser difícil também. Eu não quero, sabe? Essa credibilidade, essa crença sua aí, eu realmente não quero, eu passo. Tá? Eu tô tentando mudar a minha crença aqui de que não, as coisas pra mim são fáceis sim e próspera. Então não vou acreditar que a gente tem que se lascar pra conseguir as coisas da vida. Porque foi desse jeito daí que eu comecei a aceitar que sim, tudo é difícil, que nada vem fácil. Sim, gente, as coisas também vêm fáceis, sabe? Vocês também precisam sair dessa maluquice de acreditar que tudo vem difícil, que tudo que é difícil vale a pena. Nem sempre, às vezes o fácil vale mais a pena, tá? Às vezes você vai ter uma saúde mental melhor quando as coisas vêm do fácil. Eu não quero mais nada difícil. Eu quero as coisas fáceis. Eu cansei do vídeo difícil. Tu é doido? Por fim. E eu acho que essa daqui, de fato, precisava ser a última. Desistir de tentar descobrir como algo vai acontecer.
Esses detalhes devem ficar por conta de uma inteligência maior do que a nossa. E quando a gente fala sobre inteligência maior do que a nossa, né, entende-se como Deus, ou o universo, ou aquilo que você acredite. A confiança é que a sua realização vai surgir de um jeito inesperado, de um jeito mágico, único, sabe? Sabe quando a gente tem aquela sensação de tipo assim, meu Deus, eu queria tanto, eu tava pensando tanto em tal coisa, tipo assim, pagar uma conta, e eu fiquei pensando assim, será que esse mês eu vou conseguir? Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não vou me apegar a isso não vou adoecer por isso não. Seja o que Deus quiser, e magicamente Deus quer. É como se fosse isso, magicamente Deus fala, opa, eu quero, então vai acontecer. E acontece. Quando você fica tão focado em, tipo assim, uma experiência, quando eu tava meditando, que eu tava palestrando e que eu escrevia um livro. Eu vi tudo, gente. Eu vi a capa do livro, eu vi o título do livro e inclusive tenho isso escrito no meu diário. E aquilo foi muito real pra mim. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Foi muito real pra mim. Eu cheguei a chorar porque eu tava palestrando pra plateia e eu chorava, me emocionava quando eu via, né, tantas pessoas assim me ouvindo. E eu chorei mesmo, meditando assim. Eu lembro que caía muitas lágrimas do meu rosto. E eu acreditei naquilo, sabe? Eu falei, não, realmente, eu vou escrever um livro. E eu comecei a tentar escrever esse livro. Porque eu falei, se eu não começar agora, como é que eu vou escrever no futuro? Não é a hora ainda de eu escrever. E não saiu nada, não saiu nada. Eu tentei e não saiu nada. E eu entendi, não está na hora ainda disso. A hora, quando for a hora, eu vou sentir. Quando for a hora, tudo vai colaborar. Agora é o momento, escreva seu livro. Agora é o momento. Você vai subir num palco e você vai palestrar para as mulheres e para a sua plateia e você vai conseguir ajudar mais pessoas. Agora não é a hora. E eu simplesmente confiei e confio até hoje de que na hora certa as coisas vão acontecer, sabe? A mesma coisa eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre a sua vida. Eu tinha uma mania, um vício terrível de acreditar que amanhã eu estaria morta. Mas não literalmente, né? Mas assim, nas minhas atitudes, né? Eu achava que eu tinha que comprar tudo hoje, eu achava que eu tinha que fazer tudo hoje. E isso me afundou financeiramente. Isso me afundou, me levou para o fundo do poço financeiro. Eu já falei sobre isso aqui. Porque as coisas, elas precisam ser... não é que é milimetricamente calculado, mas a gente precisa entender a importância de cada coisa e de cada momento na nossa vida, sabe? A gente precisa entender as nossas prioridades. Então, assim, eu achava que se eu não tivesse amigos, eu não ia ter mais amigos. Eu achava que se eu não fosse num barzinho ali beber, eu não ia mais. Ai, nossa senhora, meu aniversário esse ano, eu não vou poder fazer nada, então nunca mais eu vou poder fazer nada. Eu vivia nesse desespero absurdo, assim, de fazer as coisas pra já. Sabe, eu não conseguia confiar que as coisas iam dar certo. Eu achava que para as coisas darem certo, eu tinha que ir lá e eu mesma fazer. Quando tem coisas que não dá pra você fazer, não depende de você. Vão ter momentos que sim, né, é o que eu tô falando, não é pra você ficar igual uma songamonga, sentada no sofá, esperando as coisas caírem do céu. Não vai cair, tá? Sua vida, ela vai passar por cima de você. Mas assim, fazer o que está sobre o seu alcance, na sua responsabilidade. Sabe? O que é a sua responsabilidade? Você tem responsabilidade sobre o que você fala, você tem responsabilidade da maneira que você trata as pessoas, você tem responsabilidade como você quer ser vista pelas pessoas, tá? Eu não tô falando aqui pra você querer agradar as pessoas, mas se você quer respeito, você tem que impor respeito. Você tem que decidir, olha, isso daqui eu já não aceito mais. Sabe, antes, eu vou usar o exemplo do meu emprego. Antes eu deixava as pessoas darem risadinhas e fazerem piadinhas comigo. E isso, eu percebi que isso estava me prejudicando, né? Prejudicou a maneira como eu era vista pelas minhas chefes. A partir do momento que eu não queria mais ser vista como aquela pessoa, eu coloquei limites, né? Isso não iria cair do céu. Isso não iria ser uma coisa que, né, Deus iria falar assim, ai, para. Poderia ser sim, mas não acredito nisso. Então eu precisei impor limites. Por exemplo, eu pegar e falar, poxa, eu vi minha experiência com a meditação, eu escrevi um livro, eu vou pegar e agora, eu vou escrever agora. O que é que eu tenho para escrever, se não lamúrias? Eu não quero que seja um livro sobre isso.
Eu quero que seja um livro que eu ensine as pessoas, de fato, a prosperar, de fato, a alcançarem isso, a mudar de vida, mudar a personalidade, mudar por completo. Eu não quero que seja uma coisa, porque eu tô assim nesse momento, então eu não tenho conteúdo para escrever. Mas eu acredito que isso vai acontecer em determinado momento da minha vida. Eu não posso chegar agora e tentar fazer. É isso que eu estou explicando para vocês. Existem coisas que sim, dá para você mudar. Como, por exemplo, eu quero ser respeitada, então eu vou impor limites. Eu vou impor respeito. Sem ser ignorante, né? Sem, eu não vou... Não. Você vai impor respeito, você vai... Para finalizar o nosso vídeo, o conselho que eu dou, primordial para vocês é se analisem, sabe? Entendam o que é que vocês não aceitam mais, entendam o que vocês não querem mais ser, né? Entendam aonde é que tá o problema, porque saber onde está a raiz do problema é o principal ponto para ser mudado. Você não vai conseguir curar algo que você não vê como um ponto de cura, sabe? Se você acha que ser ignorante com as pessoas, eu tenho alguns exemplos que eu não vou citar, né, as pessoas, mas que são extremamente ignorantes e sem paciência com as pessoas e acham que tá tudo bem. É o meu jeito. Como é que você vai mudar se você, sabe? Como é que você vai enxergar um problema se pra você tá tudo bem? Se pra você tá tudo bem, continue. Mas assim, a gente tem que entender também que as pessoas, elas não são obrigadas a aceitar. Então é por isso que você precisa fazer pra si, sabe? Muitas vezes eu me colocava nesse lugar de coitada, de pobre coitada, e eu não sabia como sair. E aquilo ficava, e as pessoas começavam a falar, tipo, né, você é uma pobre coitada, você não é isso, você precisa mudar, porque a vida não é isso, a vida é assim mesmo. Só que eu não enxergava, né, aquilo. Na minha cabeça eu não tava assumindo esse papel de pobre coitada. Na minha cabeça, tava tudo bem, era só um desabafo, quando na verdade não é. Então, hoje eu não aceito mais estar nessa posição. Hoje eu sei o que eu preciso e o que eu mereço. Eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que eu preciso e que eu mereço, né? Hoje eu mereço estar num patamar muito maior e estou correndo atrás disso, mas confiando que tudo vai acontecer no momento e no determinado tempo que vai ter que acontecer. No momento que eu tenho a maturidade para isso, né? Os relacionamentos, às vezes, a gente continua retornando para relacionamentos ruins justamente por falta de maturidade, por não entender que aquela situação não é pra gente. A gente fica presa achando que não, mas se a pessoa melhorar, dá tudo certo. Se a pessoa melhorar, vai pra frente. Quando, na verdade, só falta a maturidade de entender isso aqui não é pra mim. E ponto final. Enfim, é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês se analisem e se perguntem o que é que vocês querem ser pra si, se a vida de vocês nesse momento tá do jeito que vocês querem que esteja. Se não tiver, o que é que vocês podem mudar, o que é que vocês podem fazer pra melhorar. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês comprem o livro, que vocês façam essa leitura, que vocês façam as meditações, sabe? Que vocês façam as perguntas que tem aqui no livro, né, que o autor propõe a gente já se perguntar para conseguir mudar a nossa realidade, para conseguir tirar o hábito do fracasso das nossas vidas. Eu desejo que vocês tenham a semana bem próspera e bem abençoada. E eu peço mais uma vez que vocês comentem aqui o que é que vocês acharam desse formato do vídeo. Talvez seja esse formato daqui de agora em diante, eu já falei isso várias vezes, mas talvez sim, seja esse daqui. E é isso. Beijo.